A gente vai falar absolutamente tudo que rolou entre Botafogo e Flamengo e é claro que a gente também vai para Vila Belmiro porque vamos comentar sobre Santos e Palmeiras. O jogo lá no Newton Santos já terminou, o Flamengo venceu o Botafogo por 1-0, mas a gente vai analisar como é que os times foram em campo. Tivemos expulsões, lances polêmicas, então por isso a Renata Ruel estará comigo neste Sport Center, já aparece aqui, e ao lado dela a gente vê Fábio Luciano para a gente falar tudo o que aconteceu nesta partida. Rê, tudo bem? Boa noite para você. Boa noite, Marcela, Fábio, fã de esportes. Temos polêmica sim, vamos falar tudinho aqui para você no Sport Center. Muito bem, tivemos duas expulsões, tá? A gente vai falar uma delas do Gustavo Henrique. Fábio Luciano, boa noite, bem-vindo ao Sport Center. Boa noite, Marcela, boa noite, Rê, boa noite a todos. Clássico no Rio de Janeiro, duas equipes pressionadas, né? O Flamengo pelas eliminações, o Botafogo pela posição que ocupava na tabela. Um jogo de diferenças técnicas, né? O Flamengo tem um time muito melhor do que o Botafogo tentou superar isso com muita luta dentro da partida. Um erro técnico que acabou resultando no placar do jogo, a gente vai falar muito sobre isso também. O Botafogo erra uma saída de bola e acaba proporcionando, né, a criação de jogada do gol do Flamengo, mas cada um com as suas armas. O Botafogo também teve méritos de conseguir em muitos momentos segurar o Flamengo, mas existe uma diferença técnica gigantesca que acabou sendo apresentada durante os 90 minutos. Pois é, a gente já mostra então os melhores momentos por Sonhos de Esportes, Fábio, mas aí a gente vai falando sobre essa diferença técnica que existem entre as duas equipes. A gente conseguiu ver isso dentro de campo também? Essa diferença que a gente vê no papel do elenco, a gente conseguiu ver durante os 90 minutos no jogo ou em alguns momentos estava parelho? Então, Marcela, o Botafogo entrou de uma maneira até que o Flamengo não esperava, né? A gente está vendo aí um lance com 1 minuto de partida. O Botafogo avançou as suas linhas, talvez surpreendeu o Flamengo, então criou chances de gol, jogou até os 15 minutos ali com essa marcação um pouco mais sob pressão, mas depois acaba fazendo a diferença essa questão técnica, né? O Flamengo começa a trabalhar a bola, começa a empurrar os seus adversários para trás, e não foi diferente com o Botafogo. Então, a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, o Flamengo consegue o domínio, né? O Flamengo tem uma girada de bola com muita qualidade, então a bola passa do Felipe Luiz, chega rapidamente aos pés do Isla, Everton Ribeiro, Arrascaeta. Então, o que o Botafogo fez a partir desse momento? Recuou as suas linhas, tentou jogar na base do contra-ataque, mas aí falta a qualidade que a gente está falando, né? Se do lado do Flamengo é um time que tem muita qualidade com a bola nos pés, o Botafogo sofre muito com relação a isso. Então foi um time muito valente, foi um time que brigou bastante na marcação, que tentou encurtar os espaços do Flamengo, não deu possibilidade de chance para o Pedro, por exemplo, Bruno Henrique, mas também foi um time que não criou, né? Então, assim, o Flamengo não foi um time que criou demais, como a gente está acostumado. O Botafogo teve poucas chances de gol e em uma jogada, né, uma saída errada de bola que a gente está vendo aí, a roubada do Gerson, um passe para o Everton Ribeiro na entrada da área, e aí tem muita qualidade envolvida, né? Ele acaba tirando do Cavalieri um toquinho ali, um toque nem com tanta força, mas com muito jeito, uma jogada que acabou definindo o placar. Então, o que a gente fala é isso: o Botafogo, pela situação na tabela, precisaria atacar um pouco mais o Flamengo, precisaria buscar um pouco mais as possibilidades de chance de criação de gols, mas o time não consegue, né? O time não tem essa qualidade para tentar ferir um adversário forte como é o Flamengo. O Flamengo não fez o jogo dos sonhos, o Flamengo não encantou o seu torcedor, mas consegue um resultado, 3 pontos importantes, colocam o Flamengo nesse momento na segunda colocação do campeonato. Eu acho que o dever aí do Rogério foi cumprido. Um time que precisava vencer, né, o seu rival, por tudo que aconteceu com relação à Copa do Brasil, Libertadores, e o Flamengo consegue apagar um pouco aquele incêndio com uma vitória frente ao seu rival. Ô Fábio, e aí quando a gente analisa o lance do gol, que realmente foi uma saída errada ali do Marcinho, sim, a gente pensa, mas o Botafogo também não erra sozinho, erra porque existe uma pressão, e uma pressão que vem ao longo da partida. Ao mesmo tempo, a gente vê um Flamengo que é muito melhor tecnicamente, que não consegue apresentar esse repertório que a gente estávamos acostumados a ver na temporada passada, e até no começo dessa temporada também, depois deu uma queda, mas acabou oscilando muito durante toda a temporada. O Flamengo não tinha que apresentar um
repertório melhor? Não deveria não só vencer o Botafogo por 1-0, mas apresentar pelo menos mais criatividade dentro de campo? Eu acho que sim, Marcelo. Eu acho que isso é reflexo também do que aconteceu com o Flamengo nas competições anteriores, né? Tem um traumazinho aí com relação a Libertadores, então o time sentiu bastante o baque da eliminação. Eu acho que o Flamengo agora, focado somente no Campeonato Brasileiro, vai conseguir oferecer pro torcedor jogos melhores. Até porque o Flamengo, se o Flamengo quiser continuar brigando pela primeira colocação, pelo título do campeonato, vai ter que se apresentar melhor. E com relação ao Botafogo, Marcela, o Botafogo errou essa saída de bola, porque foi um time que durante todo o jogo entendeu as suas limitações, sim, procurou marcar muito forte o Flamengo. Então assim, quando o Botafogo estava apertado, por exemplo, o Botafogo, a primeira opção do Botafogo era sair com a bola mais longa, era tirar o time rapidamente de trás, para não deixar, né, o Flamengo com aquele poder ofensivo criar dificuldades. E nas poucas chances, né, que o Botafogo teve para sair com a bola controlada, acabou errando um passe em um lugar que não se pode errar, ali quase que dentro da área. O Flamengo fazia uma marcação sob pressão já no primeiro tempo e continuou fazendo também essa marcação na segunda etapa, e não é hora de errar, né, Marcela? O Flamengo agradece essa saída, o Flamengo busca muito isso durante o jogo, essa marcação-pressão para obrigar o adversário a errar, mas o Botafogo não está numa posição na tabela e não apresenta um futebol que dê segurança para esse tipo de jogada. Então assim, o Botafogo foi muito bem com relação à marcação. Deu poucas chances ao Flamengo de criar possibilidades de gol. Mas em um lance que o Botafogo errou, o Flamengo aproveitou muito bem e conseguiu o resultado. Tem um lance também, Marcela, que apareceu, aí a gente vai comentar também com a Renata sobre isso, sim, mas tem um lance no final da partida para o Botafogo que eu particularmente não sei se a torcida do Flamengo vai crucificar o Gustavo Henrique ou vai agradecê-lo, né? Porque o Gustavo Henrique não vem fazendo boas atuações e em um dos últimos lances da partida, ele acaba perdendo na velocidade para o atacante do Botafogo, e uma chance clara de gol, na nossa visão, dificilmente o atacante perderia aquela possibilidade, porque sairia cara a cara com o Diego Alves dentro da grande área. O Gustavo Henrique, né? Desculpa. O Gustavo Henrique toma a decisão de fazer essa falta, é expulso, mas talvez o torcedor do Flamengo tenha que agradecê-lo, né? Tem uma cobrança com relação ao posicionamento que ele erra. Ele perde mais uma vez na velocidade para um atacante. Mas essa decisão que ele tem de puxar o atacante do Botafogo acaba resultando em uma falta na entrada da área. O Diego Alves acaba fazendo a defesa e até contribui para que o Flamengo consiga manter o resultado de vitória até o final da partida. É o Lucas Campos que estava isso, na frente Lucas, ali isso. Do Gustavo. Exatamente. E ele vai e resolve. Bom, eu acho que é a única coisa que ele enxerga ali. Sim. Bom, já perdi na corrida, vou ter de fazer alguma coisa para tentar evitar o gol. Ele vai sair cara a cara com o Diego, então vou lá e faço essa falta. E foi expulso, e eu acho que não tem nenhuma discussão em relação a isso. Vamos chamar a Renata, então?